Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra de Deus fluindo até você. Seja bem-vindo. Deus hoje está nos restaurando, mudando nossa condição. Grandiosa obra sem tamanho é colocada em nossas mãos. O nosso tempo então remindo, vivamos para o Senhor. Sigamos firmes, decididos a trabalhar com mais vigor. Dias mais sábios. A Deus pertence a vingança. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 20, 22. Já presenciei cenas em que um cidadão tenta ensinar ao outro lições de cidadania com tom de repreensão e que resultaram em confusão. Nas ruas também é comum um motorista querer corrigir o outro e acabar em brigas de trânsito. Não convém fazer a justiça com as próprias mãos, pois o papel de policial ou de juiz deve exercer quem foi designado para fazê-lo. Na família da fé também devemos aprender a não julgar um ao outro, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que na vida da igreja o amor seja sem hipocrisia, preferindo-nos em honra uns aos outros. Devemos compartilhar as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Não tornemos a ninguém mal por mal, esforçando-nos a fazer o bem perante todos os homens. Não nos vinguemos a nós mesmos, amados, porque a Deus pertence a vingança, e Ele é que retribuirá. Sigamos firmes, decididos a trabalhar com mais vigor. Esmorecer, não retroceder, não. O reino é a meta a atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Nosso encargo é cooperar para que Cristo tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Por isso, perseveramos na propagação da palavra. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Mesmo com um só talento. A palavra profética está prestes a ser liberada, e ela vem como um rio de vida, trazendo direção, consolação e renovação para você. Sejamos fortes e diligentes em sua obra a servir. Nós servos bons, fiéis, prudentes, devemos o Senhor surgir. Seguimos agora com a continuação da mensagem. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, isto é, sede frutíferos, sede férteis e multiplicai-vos. Nós precisamos nos multiplicar. Irmãos, graças a Deus, realmente esse ano começamos a entender que é o ano da frutificação. Irmão, depois de tanta insistência de Deus, da palavra de Deus, irmão, finalmente as coisas estão acontecendo, graças a Deus, porque Deus realmente está nos fazendo frutíferos. E a frutificação é para nos multiplicar. Por isso, irmão, não podemos nos contentar a reunir anos a fio uma igreja e não se expande. Graças a Deus pela emancipação e graças a Deus pelo TCI. Tem muitas cidades que ainda não têm o testemunho da igreja, né? O reino de Deus precisa chegar lá. Por isso, irmãos, esse ano é o ano da frutificação. Vamos continuar a fazer isso. Vamos fazer ainda com maior intensidade e eu creio que o Senhor cada vez mais nos vai abençoar. Por isso, irmãos, a terra que Deus prometeu a Jacó possui dois aspectos. Um aspecto é a terra de Canaã no Oriente Médio. Mas a longo prazo,
O que Deus realmente quer ganhar é toda a terra. Por isso, irmãos, Deus deu à igreja toda a terra e a igreja precisa conquistá-la. Como conquistá-la? Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmão, nós não estamos vivendo aqui na terra à toa. Não estamos ocupando espaço aqui na terra à toa. Só para nós conquistarmos uma carreira de sucesso profissional, uma boa casa para nós, para nossa família, um carro bonito para nós, irmão. Isso de nada vale. Nós estamos aqui para quê, irmãos? Para conquistar toda a terra. Por que conquistar toda a terra, irmão? Essa terra será nossa. A sua esperança talvez seja um dia receber a herança dos seus pais. Mas, irmãos, a nossa herança é muito maior do que isso. Nossa herança é essa terra toda. Irmão, tudo que Deus promete, por exemplo, Deus prometeu a terra para Abraão, não prometeu? Mas ele deu o título de propriedade para Abraão, enquanto ele vivia. Abraão saiu daqui sem um palmo de terra. E depois ele deu a sua descendência. E a sua descendência teve que conquistá-la. Deus promete te dar, mas você tem que conquistar. Então Deus promete-nos, irmãos, nós vamos herdar toda a terra. Todo mundo quer herdar a terra. Aleluia, eu quero ser um rei que vai reinar sobre a terra. Mas você precisa conquistar. Essa parte eu não gosto. Né? Para conquistar, o que eu tenho que fazer? Pregar o evangelho do reino. Irmãos, você quer herdar a terra, você precisa conquistar. Caleb, ele queria herdar Hebrom, mas ele teve que conquistar Hebrom. Por isso, irmãos, não é de braços cruzados nós vamos receber de mãos beijadas, não. Então hoje, irmãos, é hora de conquistar. Vamos conquistar? Conquistar tem suor, tem labor, tem dificuldade, tem gigantes. Vai olhar para os gigantes? Caleb não olhou para os gigantes. Caleb creu na palavra. Em vez de olhar para o gigante, olha para a palavra. Caleb, se no tempo de hoje, estaria fazendo imersão na palavra. E ele conquistou Hebrom, tá? Capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na casa das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Agora, versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Ora, é a história de Jacó ou a história de José? É a história de Jacó. José é a extensão da história de Jacó. Então, irmãos, Deus preparou Jacó até agora, transformou em 2 etapas de transformação muito fortes. E agora, irmãos, inicia-se o momento da maturidade. E na maturidade, irmãos, Deus prepara José para mostrar o aspecto de Jacó sendo preparado para ser rei, para ser o governador que vai reinar sobre alguma coisa aqui na terra. José é essa extensão de Jacó no aspecto reinante. Mas o aspecto reinante, irmãos, inicia-se com uma idade. Que idade? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos e, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Muito bem, então José era um menino de 17 anos. Aqui o Espírito está querendo mostrar, irmãos, vamos prestar atenção nos nossos adolescentes que vêm vindo, graças a Deus,
pela casa de adolescentes, estão andando por um bom caminho, é isso? Eles, com a sua simplicidade, o amor que eles têm pela palavra, Deus então deu uma porção especial para eles, né? E deu uma energia de vida e trouxe para nós, irmãos, tanta vida, tanta energia por causa da simplicidade. Mas, irmãos, essa simplicidade pode terminar com 17 anos de idade se nós não cuidarmos. Chega-se aos 17 anos de idade, já não é mais adolescente. Aí começa a olhar para outros jovens nessa idade, começa a querer amar aquelas outras coisas que os jovens do mundo amam, ou começa a se distrair com muitas coisas que ele não se preocupava antes e agora tem que se preocupar. Então, irmãos, vamos cuidar bem dessa faixa etária, 17 anos de idade, porque é uma encruzilhada. Ou você vai para a escola preparatória de príncipes, ou você vai se afundar no mundo. Então é muito importante. Senhor Jesus, nós precisamos preparar os nossos jovens emancipados de adolescência, 17 anos, termina-se o ensino médio e é uma encruzilhada, a profissão, o sustento, família, né? E muitas preocupações que ele não tinha aos 13 anos de idade, ele não tinha aos 14 anos de idade, ele começa a ter, e nesse momento, irmãos, ele começa a se distrair. E se não tiver uma orientação, irmãos, é o momento que nós vamos perdê-lo. Não podemos perder alguém que o Senhor investiu tanto. É ou não é? Nós queremos encaminhá-los para serem preparados para ser reis, príncipes. Então, nós recomendamos que nessa faixa etária, terminado o ensino médio, que faça 6 meses do SEAP, certo? Esses 6 meses do SEAP, irmãos, vai ajudá-lo, primeiramente, irmãos, sair do conforto do lar, conforto da casa, né? E agora tem um outro regime de vida, outro ritmo de vida, porque ele é um soldado. Irmão, um soldado não pode dormir até meio-dia. Você dorme até meio-dia? Né? Um soldado tem que estar sempre pronto para lutar. Né? Um soldado não pode ser indisciplinado. Um soldado, irmão, tem que estar sempre ligado à batalha. Se tem alguma voz de comando, está sempre pronto para cumprir a voz de comando. Irmãos, nós estamos preparando nossos jovens de 17 anos no SEAP para isso, para ele entender que ele está no meio de uma luta de reinos. E ele está sendo preparado para ser rei, para ser um príncipe, para lutar pelo reino de Deus. Então, nesses 6 meses, muitos desses irmãos, graças ao Senhor, já decidiram, tiveram um chamamento, eles vão ser missionários para sempre. Então, irmãos, são esses que nós podemos contar já para lutar, pregação do Evangelho do Reino e conquistar novos continentes por meio desses jovens. Mas outros podem optar para continuar os seus estudos no ensino superior. E nós também, irmãos, encorajamos a fazê-lo. Nós não desencorajamos, nós encorajamos a fazê-lo. Só que não podem ir para a faculdade, não podem ir para o ensino superior imaturos, porque vocês vão ser engolidos ali. O ambiente universitário, o ambiente do mundo, cheio de ideologias, cheio de filosofias, cheio de ambientes nocivos, pode danificar um jovem. E nós não queremos perder alguém que Deus cultivou por tanto tempo. Vamos colocar o foco, irmãos, em servir ao Senhor. Colocar um foco, irmãos, para tornar-nos úteis
na mão do Senhor. Que tal? Ó Senhor Jesus. Aqui, José cuidava do rebanho, das ovelhas. Aos 17 anos, ele já apacentava o rebanho de seu pai junto a seus irmãos. Irmãos, apacentar ovelhas é um requisito número 1 de um jovem que quer ser útil na igreja, na obra do Senhor. Porque, irmãos, para nós pregarmos o evangelho do reino, nós precisamos lidar com pessoas. E nós precisamos gostar, amar as coisas que o Senhor ama. Gostar de cuidar de pessoas. Para a obra do Senhor, nós precisamos lidar com pessoas. Então, para saber lidar com as pessoas adequadamente, primeiramente Deus nos dá responsabilidade de cuidar de vidas. José cuidava do rebanho, das ovelhas. E todo aquele que vai ser útil ao Senhor, Deus encarrega, porque adquire responsabilidade. Então, irmãos, é bom adquirir responsabilidade por alguém. Você quer reinar com o Senhor? O que é reinar? Na nossa ideia, sabe, aquelas histórias de reizinho, né? Aquela história de príncipe, reinar é aquele gostosão, né? Tem todos os privilégios, senta no trono, manda matar, né? Manda trazer coisa que ele quer e tal. Não, reinar é cuidar de pessoas. O que é governar as nações? É cuidar das nações. Não é só exercer a autoridade. A autoridade é para o bem do povo. Se você quer reinar com o Senhor, tem que saber lidar com pessoas. Precisa adquirir responsabilidade. Deus, desde que criou o homem, ele quis que o homem fosse responsável. Guardar jardim, cuidar de jardim. Deus criou o homem para ser responsável. Mas depois da queda do homem, irmãos, esse mundo está cheio de pessoas irresponsáveis. Mas na igreja, irmãos, Deus quer restaurar pessoas responsáveis. Vamos ser responsáveis? Cuidar de vida. Responsabilidade por uma vida. Então nós precisamos ser assim, tá? Deus hoje está nos restaurando, mudando nossa condição. Grandiosa obra sem tamanho é colocada em nossas mãos. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Senhor, sigamos firmes, decididos a trabalhar com mais vigor. Esmorecer, não retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim, perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Sim, vitória certa temos no porvir. Mesmo com só talento, jamais o vamos enterrar, pois da igreja aos reinos. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você e toda a sua família. Nós servos bons, fiéis, prudentes, devemos o Senhor surgir. Esmorecer, não retroceder, não. Alimento diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Quarta-feira. Ler com oração. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Conquistar a terra. Jacó fez um voto.
Se Deus lhe desse tudo de que precisava, seria o Deus de Jacó. Mas Deus não quer ser somente o Deus de Jacó. Ele quer ser o Deus da casa de Deus. O foco não deve estar em nossa necessidade, mas na necessidade de Deus, que é a edificação de sua casa. Quando somos transformados, deixamos de ver nossas necessidades e passamos a nos importar com a edificação da casa de Deus. Nosso egoísmo e individualidade somem, e a vontade de Deus é o que mais importa. Essa foi a grande mudança na vida de Jacó. Abraão tentou ajudar a Deus no cumprimento de seu plano, com sua própria força e capacidade, e isso só causou problemas. Como resultado, Abraão ficou 13 anos sem a aparição de Deus. No capítulo 17 de Gênesis, o El Shaddai voltou a aparecer a ele e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Versículo 1. A partir daí, Abraão entendeu que nós não vivemos por nossa capacidade. Se quer ser útil a Deus, se quer fazer a vontade de Deus, você deve andar na presença de Deus, ouvir atentamente sua palavra e praticá-la. É a palavra de Deus que nos dá poder para executar sua obra. A vida de Abraão mudou totalmente depois que o Deus Todo-Poderoso lhe apareceu. Deus instituiu a circuncisão, e Abraão entendeu que não deveria usar mais a força de sua carne. Deus mudou o nome de Abraão e Sara e lhes prometeu um filho. Sara, apesar de estéril e idosa, gerou Isaque 1 ano depois. Nosso Deus é todo-poderoso e pode ressuscitar os mortos e trazer à existência as coisas que não existem. Espero que o Deus Todo-Poderoso apareça a você. Isso mudará completamente sua vida e iniciará seu processo de amadurecimento. Depois que Jacó voltou a Betel, Deus lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Gênesis 35:11. Deus já havia dado essa bênção a Adão quando o criou. Pela palavra de Deus, finalmente começamos a entender que este é o ano da frutificação. Vemos o TCI acontecendo em toda a terra, e Deus nos tem tornado cada vez mais frutíferos. A frutificação é para nos multiplicar. Não nos podemos contentar em nos reunir anos a fio em uma igreja que não se expande. Quando uma igreja pequena é emancipada, ela se torna uma força ativa e pode avançar para cidades que não têm o testemunho da igreja, ou ajudar outra igreja a emancipar-se. Há muitas cidades sem o testemunho da igreja. O reino de Deus precisa chegar até essas cidades. Por isso, este ano é o ano da frutificação. Deus disse a Jacó: Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Uma nação se refere a Israel, e muitas nações referem-se a todas as nações que o Senhor alcançou e alcançará por meio do evangelho do reino. Deus ainda disse a Jacó: Reis procederão de ti. Isso diz respeito a nós, pois estamos sendo preparados para reinar. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Gênesis 35:12. A terra que Deus prometeu a Jacó, por um lado, refere-se à terra de Canaã, no Oriente Médio. Por outro lado, a longo prazo, o que Deus realmente quer é ganhar toda a terra. Deus deu à igreja toda a terra, e a igreja precisa conquistá-la pregando o evangelho do reino. Não vivemos à toa na terra só para conquistar uma carreira profissional de sucesso, uma boa casa, um carro bonito. Isso de nada vale se comparado ao reino de Deus. Estamos aqui para conquistar toda a terra. A terra é nossa herança. A descendência de Abraão lutou para conquistar a terra de Canaã. E da mesma forma, já que Deus nos deu a promessa, devemos lutar, trabalhar para conquistar a terra. Caleb queria herdar Hebrom, mas para isso teve de conquistá-la. Para conquistar a terra, devemos pregar o evangelho do reino. Haverá dificuldades e labor, mas devemos crer na palavra, assim como fez Caleb, que em vez de olhar para os gigantes, olhou para a promessa de Deus. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Esmorecer, não retroceder, não. O reino é a meta.
reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Temos unanimidade. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Esmorecer, não retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não. Retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. O Senhor busca pessoas para cooperarem em sua obra, levando a vida divina a outros. Essa obra pertence a Ele. Nós apenas somos seus cooperadores. Esmorecer, não. Retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não. Retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não. Retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Saio de Siquém, vou até Betel. Não mais sou Jacó, já sou Israel. Saio de Siquém, vou até Betel. Não mais sou Jacó, já sou Israel. É tudo igual, exceção, é Jacó igual. Mas Deus me aniquila, o homem natural. Deus diz é este o ano da frutificação. Seus príncipes lutando, o reino é que trarão. O reino é que trarão, o reino é que trarão, o reino é que trarão. Não é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não. Retroceder, não. O reino é Esse é o sentimento. Pessoas estourar. Por elas com empenho eu vou me entregar. Esse é o sentimento. Pessoas estourar. Por elas com empenho eu vou me entregar. Por elas com empenho eu vou me entregar. Por elas com empenho eu vou me entregar. esmorecer, não. Retroceder, não. O reino é a meta atingir. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Continuar, sim. Perseverar, sim. Vitória certa temos no porvir. Esperamos te encontrar no próximo programa Rios de Água Viva. Agradecemos sua companhia. Que o Senhor te abençoe.